Tranquilo, escala Fahrenheit. Vamos finalizar aqui então, vamos para calor. O que seria o calor? Lembra que eu falei que o objetivo principal é diferenciar calor de temperatura. A temperatura ela está relacionada ao grau de agitação das moléculas e o calor seria o quê? É a transferência, é o fluxo de energia térmica, né, de um corpo para o outro. Isso é o calor, é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Essa transferência, ela sempre vai acontecer de forma espontânea do corpo que tem mais temperatura para o corpo que tem menos temperatura. Isso é o calor, senhores. Transferência de energia térmica de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura. Essa energia térmica, essa transferência de energia térmica aí, ela vai ocorrer até que os dois corpos tenham a mesma temperatura, beleza? É um calor, transferência de energia térmica, ela sempre vai ocorrer de forma espontânea, né, do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. E vai acontecer até que esses dois atinjam o chamado equilíbrio térmico. Os dois corpos tenham a mesma temperatura. Senhores, essa questão a gente já explicou em sala, então é só para dar uma recapitulada e vocês precisam saber para entender o próximo conteúdo, as formas de propagação do calor, beleza? Vimos algumas formas de calor, né? Vimos ali calor específico, calor sensível e vimos também calor latente. Vimos essas três formas de calor. O que seria o calor específico? O nome já fala. É a quantidade de calor que eu preciso para mudar 1 grama de uma substância, para me mudar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Ficou confuso, né? Mas é bem simples, ó. A quantidade do calor específico é a quantidade, por exemplo, de energia que eu preciso para mudar a temperatura de 1 grama de água. Eu tenho 1 grama de água, está medindo, sei lá, 2 graus Celsius. Para essa água sair essa grama de água, para sair da temperatura de 2 graus Celsius e ir para 3 graus Celsius, eu vou precisar de calor específico. É isso? O calor específico é isso. Quantidade de energia necessária para mudar 1 grau Celsius de uma substância, de 1 grama de uma substância. Só isso. O calor sensível seria a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura de 1 grama de substância. Eu não estou especificando em quantos graus eu quero mudar, eu só estou falando que para mudar, por isso o nome é calor sensível. De quanto eu preciso para mudar a temperatura de 1 grama de água? Isso é o calor sensível, beleza? Esse seria o calor sensível. Ela vai depender, esse calor sensível, de 3 fatores. A quantidade de massa, quanto mais água, por exemplo, mais energia, mais calor sensível eu vou ter que ter para mudar a temperatura. Vai depender do tipo de substância, que, por exemplo, a mesma quantidade de água a mesma quantidade de temperatura, de calor sensível para mudar a temperatura da água, não é a mesma quantidade de calor para mudar a temperatura, sei lá, do metal. Então, é um dos fatores que vão influenciar, beleza? E o outro fator é a variação de temperatura. O outro fator seria isso, a variação da temperatura, beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente tem que dar uma recapitulada aqui. Acho que é basicamente isso. E para finalizar, a gente tem o calor latente. Calor latente é a quantidade de energia necessária, de calor necessária para mudar o estado físico de uma matéria. Quanto de calor eu preciso, por exemplo, para fazer a fusão de 1 grama de gelo, para eu derreter esse 1 grama de gelo, ele sair do estado sólido para ir para o estado líquido. Essa quantidade de energia necessária é o que eu chamo de calor latente, beleza? Então, senhores, finalizando aqui, a gente tem então o calor específico, beleza? Forma de calor. Tem um calor específico, que seria a quantidade de energia necessária para mudar 1 grau de 1 grama de qualquer substância. Para fazer essa variação de temperatura, é o que eu falei. Quanto eu preciso de energia
para mudar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. Calor sensível, quantidade de energia que eu preciso para mudar a temperatura de 1 grama de substância. E eu não estou especificando em quanto eu tenho que mudar, só para mudar a temperatura. E o calor latente, quantidade de energia necessária para mudar o estado físico de 1 grama de uma certa substância. Quanto eu vou precisar de calor para derreter 1 grama de gelo? Tá vendo que eu estou mudando o estado físico? Está saindo do estado sólido para ir para o estado líquido? Então, quanto eu preciso de energia para fazer isso? Isso seria o calor latente. As unidades de medida de calor, vimos que são 2, que seria calorias e joules. São essas as 2 unidades de medida de calor utilizadas hoje em dia. A mais utilizada é a caloria, beleza? Senhores, é isso. Ficou um pouquinho grande o vídeo, mas a gente tem que fazer essa recapitulação para conseguir compreender o próximo capítulo. Até mais e não deixem de assistir, beleza? A próxima videoaula que vai ser uma continuação dessa. Vamos trabalhar assim, fechou? Todos fiquem em paz aí e bem guardados na proteção do seu lar. Até mais.